Ontem, a produção da Band RS teve acesso à confissão do monstro Thiago Ricardo Felber, assassino. E sim, confissão. O advogado agora está querendo anular o que o cliente dele falou para a polícia, dizendo que ele teria sido agredido, pressionado, forçado a confessar o crime. Mas foi ele. Foi ele. Então, assim, eu vou conversar com a Nanda, porque a Nanda tem mais detalhes dessa confissão, inclusive tem um trecho, eu acompanhei ontem no Band Cidade, é um trecho que eu senti demais e confesso que cheguei a chorar em casa por causa do trecho quando o menino pede, né, papai, não, agarrado ao pai, tentando impedi-lo de jogá-lo, né, no rio Vacacaí, lá em São Gabriel. Boa tarde, Nanda, parabéns pela reportagem. Obrigada, Mota. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, uma confissão difícil de escutar, mas a gente tem aqui em mãos o documento da Polícia Civil, que nós conseguimos através da produção aqui da Bandeirantes, que mostra o depoimento deste homem, do Thiago Ricardo Felber. Esse depoimento foi logo após o crime ter sido cometido na última terça-feira. Ele detalha aqui que o crime aconteceu por volta do 12h30 e depois disso, como a gente já sabe, contamos ontem aqui no Boa Tarde Rio Grande, ele foi almoçar e aí prestou depoimento para a Polícia Civil. Nossa produção separou alguns trechos mais impactantes de tudo isso. Para a polícia, ele detalhou com detalhes, né, todo o trecho, toda a história dele com a companheira, a ex-companheira Abigail, e aí como ele tinha pensado então em matar o Theo. Mas antes de tudo, ele tinha pensado em matar a Abigail e o companheiro. Eles tiveram um relacionamento, eles romperam em outubro do ano passado. Em dezembro, a Abigail se mudou aqui para o município de Nova Hartz, onde nós estávamos ontem fazendo a cobertura do velório, com o menino. E aí, a partir daí, começou essa obsessão dele em recuperar talvez o relacionamento dela. Ele realmente não aceitava esse término, mas a Abigail já engatou em outro relacionamento com outra pessoa. Aqui tem um trecho que diz o seguinte: no tocante aos fatos, de 4 meses para cá, seu psicológico estava fraco. Diz ele, 4 meses sem dormir, sem o filho, que não se entregasse o filho, colocaria fogo e faria um tendel, referindo-se à ex-mulher. Ou seja, ele diz que se ela não voltasse a São Gabriel e não entregasse de volta o Theo, ele faria o que ele diz ser um tendel, uma confusão, e colocaria fogo na casa dela. Por último, quando foi pegar o filho no sábado, este último sábado, ele diz que no começo da estação do Trenzurbe de Novo Hamburgo, ela estava acompanhada do namorado e ele ficou com aquilo na cabeça. Ou seja, quando ele foi buscar o menino, e ele não pegou ele em Nova Hartz, pegou em Novo Hamburgo, ele viu a mulher com o namorado e ficou com aquela cena na cabeça, o que também aumentou a raiva que esse homem estava sentindo. Outro trecho que a gente destaca aqui, Mota, ele diz o seguinte: ela voltou e passou o Natal com nós e eu ia fazer uma loucurinha. Já é a primeira vez que ele fala, então, na palavra loucurinha, que a gente sabe que ele usou em um áudio logo após matar o Theo. Ele disse que a ideia era fugir com o guri e foi para Rosário do Sul ao meio-dia e retornou às 2h da manhã, que por isso ela foi embora de novo e levou o Theo e nunca mais voltou. Ou seja, isso tinha sido uma relação passada que eles tinham tido no Natal do ano passado. Ela tinha ido a São Gabriel passar o Natal, só que ele armou essa confusão, fugiu com o Theo e sumiu, e por isso ela nunca mais teria voltado então a São Gabriel. Outro trecho, Mota, que chamou muita atenção foi como ele decidiu matar o Theo. Se a ideia dele era matar a ex-companheira e o namorado atual, como ele tinha chegado, na verdade, à conclusão de matar o Theo. E ele diz o seguinte: decidiu sobre matar o Theo há poucos dias, mas sobre ela, Abigail, já pensava em tocar fogo na casa e pegá-la pelo pescoço. Que as agressões ao Theo foram ontem na hora da chuva. Ele se refere à segunda-feira, no momento em que choveu. De tarde e hoje, ou seja, segunda e terça-feira. Que estrangulou ele no dia anterior, segunda-feira, mas que o Theo reagiu. Que fez hoje porque Theo ficou com muitos hematomas. E aí vem uma parte forte. Olhos vermelhos de sangue, perdão, bastante vento aqui. Olhos vermelhos de sangue e botou na cabeça que estava visível que ia ser preso. Então ele diz, na segunda-feira, a gente já tinha trazido isso antes também aqui, Mota, que na segunda-feira ele já tinha estrangulado o Theo, ou seja, foi a primeira tentativa de homicídio, e no dia seguinte o menino estava com hematomas no pescoço, com os olhos vermelhos, com a bochecha mais rosada que o normal, e que ele sabia que iria ser preso, então tinha que ir até o fim com toda essa história. E aí, por fim, o trecho que você já citou, que realmente eu acho que é o trecho mais impactante de todo esse depoimento, ele fala: quando chegou na ponte, pegou o Theo e ele ainda se agarrou no interrogado dizendo, não papai, e mesmo assim o atirou.
Aí a polícia ainda pergunta se ele estava arrependido do que ele fez e ele disse que no momento não. A mãe dele tem que pagar um pouquinho para depois eu me arrepender. Então realmente esse depoimento que a gente teve acesso mostra ainda mais, a gente já sabia que ele era um homem frio, que ele era um homem cruel, mas mostra ainda mais essa crueldade também no depoimento que ele fez à polícia com esse trecho final que realmente acho que mostra a crueldade desse crime, né? Todo o peso que tudo isso tem. Eu peço, oro a Deus para que ilumine todos os representantes do judiciário, para que não soltem esse canalha. Se bem que eu ouvi de um colega antes de entrar no estúdio, agora há pouco, esse colega me disse: Mota, esse cara tinha que estar na rua. Na rua, o pessoal ia saber o que fazer com ele. Mas ele está em cana, eu sou pela lei, está na cadeia. E eu peço, apelo, em nome da Abigail, em nome de todas as pessoas que amaram verdadeiramente o Theo. Olha a Abigail aí, ó. Que mantenham esse criminoso na cadeia, esse monstro enjaulado. Eu sei, repito, já está com um advogado, né? Todo mundo tem direito à defesa. Eu acredito também, a primeira coisa que o advogado fez foi alegar que o cliente foi pressionado a assinar a confissão, né? Porque não havia a presença de um advogado, aquela coisa toda. Bom, é o profissional do direito, né? O advogado criminalista, ele tem que ter um estômago muito forte, né? Eu se fosse um advogado criminalista, nunca assumiria a defesa de um monstro como esse. Nunca, eu já disse isso ontem e repito hoje. Agora, vai tentar soltá-lo, ok? Não vai conseguir, ele vai permanecer preso, vai permanecer na cadeia. Ah, mas ele teme pela própria segurança, os presos estão enraivecidos, os presos lá de São Gabriel. Pode ser que hoje ainda ele seja transferido ou para Santa Maria ou para Charqueadas. O advogado prefere, inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, prefere Charqueadas. Mas para onde ele for, todo mundo vai saber quem é, porque a gente mostrou a cara do vagabundo, a gente mostrou a cara do canalha, né? Desse verme nojento que jogou o filho de cima da ponte. Então, assim, o próximo passo, já estou até adiantando, mas creio que o próximo passo do advogado de defesa desse canalha, qual será? Né? Vai apostar todas as fichas de que o cliente é inimputável, ou seja, o cliente é louco, um psicopata, né? Uma pessoa com problemas de saúde mental. Lógico que vai tentar, para tirar da cadeia e mandar para o IPF da vida, né? Para o Instituto Psiquiátrico Forense. Mas torço para que esse verme, para que esse monstro continue na cadeia até o julgamento e que esse julgamento seja, né, rápido, breve e que ele seja condenado à prisão máxima e que, bom, se porventura, não sei, repito, não quero incentivar, não vou incentivar a violência, mas a vida dele dentro da cadeia vai ser difícil, vai ser bem complicada. Durante todo o tempo que ele permanecer na cadeia, ele com certeza não terá vida fácil. Mais algum detalhe, Nanda? É isso, Mota. A gente segue, claro, acompanhando esse caso, mais desdobramentos, como você disse. É um caso que a gente fica em cima. Então, qualquer novidade, a gente volta também aqui no Boa Tarde Rio Grande. Já eu volto com outro caso bem importante que aconteceu, bem impactante também aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. Obrigado, Maria Fernanda Luxinger. Já ela volta, tá? Gente, choveu muito no interior, né?